Olá, eu sou a Tamires Rosa, cantora, e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Nosso programa está muito legal porque nós temos aqui uma convidada muito top. Giovana Tribache, muito obrigado, viu? Eu que Gratidão aí pelo agradeço. seu tempo e pela sua atenção, tá? Agradeço quem deu a oportunidade de estar aqui com vocês. Beleza. Uma honra. Giovana, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória profissional e a última opção, que é esse novo desafio seu, né? Nós vamos ver como é que ele começou, as alegrias que ele traz, né? As descobertas que você vai fazendo, tá? E o equilíbrio que ele te traz na sua vida. Legal. Eu nasci em São Paulo, sou filha de europeus, meu pai veio lá da Itália, minha mãe de Portugal, mas já estão aqui, a minha mãe já é falecida, mas meu pai já está aqui há mais de 50 anos Opa, no Brasil. beleza. Então já sente brasileiro, né? Sim, toda a família está aqui, tem alguns parentes lá, mas eu nasci aqui em São Paulo. Perfeito. E vim realmente de uma tradição, né, de famílias católicas, onde a gente sempre tinha os padrões, né, de a gente estar sempre muito bem amparados pela família. Então eu comecei toda a minha trajetória como estudante, fui me conhecendo, tinha muita vontade pelas áreas artísticas. Então, Área de humanas mesmo. isso. Tá. Quando criança eu queria ser bailarina, Opa, que beleza. então eu fazia aula de dança, isso ainda é uma paixão. Chegou a fazer balé? Fiz balé, fiz jazz. E foi uma trajetória muito gostosa essa parte da minha vida, né? Então eu desenhava, participava de concursos de artes, então eu tinha exposição dos meus desenhos. Então eu tinha mais essas habilidades. Só que com o decorrer do tempo, você vai estudando, você precisa trabalhar, aparecem alguns Aparecem as contas também, né? Também. Mas ainda assim, quando é jovem, você começa com alguns questionamentos, né? Eu tinha muitos questionamentos que hoje, muitas das pessoas que eu atendo, o que eu vim fazer aqui? Estou fazendo a coisa certa, não estou, qual que é o caminho, meu propósito de vida, qual é né? o propósito de vida, qual que é a minha missão. Então, eu ficava sempre com esses questionamentos. E eu tive uma adolescência muito conflitante, né? Com coisas que eu queria fazer e não podia fazer, e eu não entendia aquilo, e eu não aceitava. Mas por que tinha todas as isso? respostas, né? Exato, né? Então eu comecei a estudar através do conhecimento, eu fui me observando e só tive mesmo um grande divisor de águas quando tive uma grande dor, que foi quando a minha mãe faleceu. Entendi. Mesmo assim você lia muito, né? Lia, né? Então nessa época eu já eu trabalhava em escola, eu era assistente da coordenação, então eu tinha muito contato com crianças, né? Com toda a parte administrativa. Comecei a fazer o curso de administração. Ok. E depois fui para a parte de administração e marketing, que é o ênfase que eu optei por estudar. E aí, sempre trabalhando na área administrativa, né? E aí, realmente, quando veio o falecimento da minha mãe, eu senti muito. E nessa época, eu tinha síndrome do pânico. Eu sofri muito. Então, eu entrei em crises, assim, grandes, da família achar que eu estava ficando louca. Não, chegou o tempo de eu ter que fazer exames da cabeça, o pessoal achou que eu estava entrando em surto. Né? É uma situação muito difícil. Muito difícil. Então, foram momentos de superação na minha vida. Então, quando todo mundo estava achando que eu estava lá embaixo, eu ressurgia, né? Uma força interior. Então, eu comecei a observar. Eu preciso encontrar essa força dentro de mim, né? Então, continuei nos trabalhos na área administrativa e tudo mais.
Mas aí foi nesse ponto que eu falei, agora acabou meu chão, o que eu faço agora? E eu comecei a buscar mais conhecimento, o autoconhecimento, para que eu entendesse o que estava acontecendo comigo por dentro, por que aqueles questionamentos sempre surgiam, né? Então, e porque eu não achava resposta, porque tudo, parecia que estava tudo emaranhado, né? Sim. Então eu fui estudando e conhecendo pessoas. E essas pessoas foram me abrir nesse campo de infinitas possibilidades que eu costumo falar, porque realmente quando a gente se abre para o universo, ele vai trazendo as pessoas, vão trazendo tudo que está à nossa volta. Então eu eu fui em igrejas messiânicas, e eu reencontrei uma amiga de um trabalho, e ela estava fazendo um dia uma roda de mulheres junto com mais 2 pessoas, que chamava Café em Ação. E lá eu fiz uma primeira aplicação de Reiki, eu recebi, né? A primeira aplicação de Reiki. Aí você viu o quanto é poderoso, né? Exato. E aí eu senti aquilo em mim. Eu falei, nossa, é isso que eu estava precisando. E aí comentei com ela e participei. Então nessa roda de mulheres tinha o quê? A descoberta do seu eu. Para você se observar. Interna, né? Exato. Né? Por que as outras forças te influenciam, mas o que você realmente quer? Então eu comecei a fazer os meus estudos. E fui estudar Reiki. Fiz o primeiro nível. Aí depois eu peguei e me auto-apliquei, fiz o tratamento durante 6 meses. Então a minha síndrome do pânico acabou. Eu consegui me reestruturar, me reequilibrar. E aí eu fui fazendo os outros níveis, até a hora que eu falei, olha, por enquanto eu vou aplicar em mim, porque se eu não souber como essas energias, como tudo isso influencia em mim, eu não vou saber falar. É verdade. Então, comecei a fazer auto-aplicação, comecei a aplicar nos meus bichinhos, comecei a aplicar, né, nas plantas, na questão da família, né? Depois comecei a fazer alguns atendimentos. E aí, durante a fase de tratamento da minha mãe, tinha uma técnica que eu fui estudar, que era a bioquibernética, que era a única coisa que tirava a dor dela. E como eu já estava partindo dessa... Entendia, que na época eu só né? observava, ela disse que fazia bem para ela e eu não sabia como aquilo acontecia. E eu falei, eu vou estudar também. Então eu fui em busca, comecei a fazer outras técnicas, comecei a trazer isso para a minha vida e eu fui vendo os resultados. Então fui me equilibrando, né? Fui me restabelecendo, observando que tudo que está à nossa volta é energia. Verdade. Né? Então a energia está no universo, está em tudo. Então como que eu vou observar isso? A gente é feito de luz e sombra. Sim. O que eu vou alimentar mais? Né? Então, depois disso eu fui fazer um curso de Reiki xamânico ancestral, que é o Orixa. E aí aquela energia potencializou. Né? E além disso, você bloqueia outras energias ruins também. Né? Exato. Porque você começa a se concentrar em você. Então você se blinda. Isso, faz uma aura de proteção. Exato, né? Você se protege. Então, depois desse outro curso, desse outro conhecimento, e aí você vai entendendo cada vez mais a parte de se aprofundar no seu eu, você faz um mergulho interno. Todas as respostas não estão fora, elas estão registradas no nosso corpo. Sim, verdade. Né? A gente é parte da natureza, então terra, água, fogo, ar, isso é nosso corpo, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações. Então, quando a gente para observar que os nossos ancestrais lá atrás verificavam tudo que estava na natureza para observar o vento onde estava soprando e se viria uma chuva, se viria um vendaval, se as árvores estavam revoltas, enfim. Fora que todos os remédios vieram das plantas. Exato. Então, todo mundo, né, eles iam nas matas procurar e de aí os estudos, claro. Então, tudo isso, né, são sinais que a vida vai nos trazendo. E aí me apareceu a oportunidade de fazer o curso de xamanismo. Que aí realmente completou e eu falei,
é aqui a minha casa. Que bom. O retorno de volta para casa. Então foi muito bom. E cada vez mais eu venho, né? Estudar, a gente nunca deixa de estudar. Exato. E a cada sessão, assim, você também, é uma troca, né? É uma troca. Você acaba aprendendo mais também, a outra pessoa também acaba contribuindo, né? Também. Exato. Traz histórias de vida, né? Então, você começa a compartilhar. E quando você começa a se observar, você consegue observar e contribuir com o outro, né? No meio de tudo isso, também eu conheci a constelação familiar. Ok, que é muito poderosa. É muito poderosa. Então, nos meus atendimentos, eu faço os movimentos sistêmicos. Ah, que legal. Então, eu criei um método próprio onde eu não aplico somente o reiki, né? Com a permissão, né, da pessoa que está lá, do consulente, eu vou trabalhando por meditações e vou trazendo esses processos sistêmicos. E aí com reiki, massagem, né? Então, tudo isso vai complementando o que nós chamamos mesmo das terapias integrativas, que a terapia integrativa é a gente olhar o ser como um todo. Mente, parte invisível, corpo, né? espírito. Isso. Isso é parte do nosso ser. Essa é a nossa integração. Então, você não está separado. Quem acha que é só o corpo que está aqui, não, a gente tem um espírito que nos sustenta. Verdade. Né? Então, todas as forças da natureza que estão à nossa volta estão em nós, nos nutrindo, né? E fazendo com que a gente receba essa canalização universal e que a gente possa se observar, se melhorar e melhorar todos que estão à nossa volta. Né? E isso vai abrindo nossos caminhos e isso vai nos fazendo melhor, isso vai nos fazendo fortalecer. Então, assim, a Giovana de 10, 15 anos atrás... Hoje é outra pessoa. Outra pessoa. Outra, muito mais potencial, muito maior, né? Sim. Uma vontade de viver, Sim. vontade de ajudar as pessoas. A vida está aqui, é aqui no presente, aqui agora, é onde a gente faz. Né? Então, essa essência de poder contribuir com o outro, para mim, me traz grande satisfação. Então, eu estava na parte administrativa até outubro, novembro. Ainda trabalhava, depois de sair da escola, eu fiz vários outros trabalhos, mas tudo na área administrativa. Terminei como gerente predial, tinha uma equipe maravilhosa, onde lá eu também acabava falando com eles, acabava auxiliando. E de lá eu vim fazendo uma jornada do herói, também com um facilitador incrível, que contribuiu muito comigo, a gente teve uma troca muito grande. Então eu já estava fazendo meu processo de transição, não é fácil. É verdade. Não, eu tenho muito de aceitação. De aceitação, de acreditar. Né? E as coisas. E é gozado que assim, por um momento parece que está assim, né? Depois ele solta. Aí fica depois solta. Né? É muito assim. Exatamente. Então assim, as coisas foram acontecendo conforme eu tinha me programado. Então eu estava me planejando para tudo isso acontecer e aconteceu. Falei, ok, então agora chegou a hora. Me ofereceram novamente, mas você não acha, como você vai viver de terapia, que você atende um ou outro cliente, você ainda não tem uma carteira de clientes? E aí eu falei, eu confio no que eu faço. Eu sei que o meu propósito aqui já foi, eu sou muito grata por tudo que eu vivenciei, por tudo que eu experienciei. Né? Mas chega um momento que você fica entre a cruz e a espada, onde você tem que cobrar muito, onde você tem que brigar, e que seu lado real, sua essência, não aceita mais aquilo, não quer mais aquilo. Sem dúvida, é verdade. Então você entra no conflito e você fala, até quando que você vai viver com isso? E aí quando veio o momento de realmente a empresa fazer o desligamento, eu agradeci enormemente. É verdade, tudo. E não, eu falei, agora é a minha hora. E eu já estava me preparando. Sim. Então, comecei a conhecer outras pessoas também. E eu conheci um espaço, que é uma associação. E nessa associação... Lá em Taboão mesmo? No Butantã. No Butantã, perfeito. Tá, pode, por favor. Associação Brasil Tupinambá.
Eu meio que fui arrastada lá para dentro, né? A espiritualidade me exatamente, levou até lá. Porque eu nem imaginava o que tinha. Não, e lá você começa a conhecer um monte de gente assim, que tem a mesma vontade de trilhar o caminho, né? Exato, tem tanto a parte da transformação, quanto você poder contribuir. Lá é uma associação que trabalha com fundos para desenvolver crianças com deficiência intelectual. Então, isso é maravilhoso, porque tem um trabalho social, né? Exato. Além de tudo. Então a gente está associando, né, todos os trabalhos, incluindo a parte da terapia, e todos os terapeutas que trabalham lá e os produtos que são vendidos são revertidos para a associação. Muito legal. Então, Giovana, nós estamos aí nos instantes finais, tá? Eu quero que você volte outras vezes, convide os outros profissionais também para virem falar. Será um prazer. Né? O pessoal da própria associação, você pode convidar também. Legal. Tá? E eu queria que você deixasse então uma mensagem para os internautas que ainda não entendem muito dessa parte holística, né? Sim. Como que eles podem ter acesso e também as suas redes sociais. Tá bem. Eu deixo para vocês a mensagem de que tudo o que acontece na nossa vida, seja de bom, seja de ruim, são para o nosso crescimento, nossa evolução, contanto que a gente esteja aberto. E o autoconhecimento é o que nos leva a esse caminho. Se vocês querem saber mais, acesse as minhas redes sociais, no @GiovanaTrimarchi, @Forças Sagradas Ancestrais. Eu tenho um canal no YouTube também, que é pequenininho ainda, mas está como Forças Sagradas Ancestrais. Perfeito. E, muito obrigado. Nossa, tá? Venha outras vezes aí. Agradeço demais. Eu fico Agradeço muito contente. Beth Hellinger, onde você estiver, você tem uma discípula maravilhosa aqui, viu? De constelação. Com certeza, amor. Ok. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica profissional, Giovana Trimarchi, nós finalizamos mais um Você é Tom. Um grande abraço e até a próxima.